Por que tudo tem que ser tão difícil? Pensava Antônio, sem conseguir remover essa ideia duvidosa de sua cabeça. E se eu testar os sentimentos que Thaís e Alexandra têm por mim, assim como o protagonista daquele conto feliz? Ele percebeu que essa ideia não era tão absurda quanto parecia à primeira vista e até era bastante engenhosa. Ele tinha um amigo que trabalhava em cuidados intensivos e não custaria nada pedir para uma das enfermeiras enfaixar Antônio para que ninguém duvidasse que ele teve um acidente. Você não tem medo? Perguntou a enfermeira quando Antônio, que mal conseguia ficar parado de tanta impaciência, estava compartilhando com ela seu maravilhoso plano de testar as mulheres que, até aquele momento, o amavam. Por que eu deveria ter medo? E se ambas me rejeitarem, o que eu vou fazer então? Não, isso não vai acontecer. Eu conheço as duas, você verá que as duas virão correndo me ver, respondeu Antônio, muito seguro de si. Embarque nessa história emocionante agora. E se você já conhece o nosso canal, e quer nos ajudar a continuar te emocionando com mais vídeos, peço que nos ajude apertando o botão de gostei. Vamos ao vídeo. Antônio, folheando seu jornal favorito dedicado a um estilo de vida saudável, resmungou. Há tolos que escrevem absurdos enquanto outros tolos leem. Ele estava justamente na seção de piadas e anedotas quando leu uma história que mudou completamente sua vida. A história era simples e até ingênua. Era sobre um homem que decidiu descobrir qual das duas mulheres em sua vida, sua esposa ou amante, o amava mais. Então, ele agiu como se estivesse muito doente e pediu ao seu melhor amigo para contar às mulheres a triste notícia de sua doença. Claro, sua jovem amante mal demorou para abandoná-lo, apesar de ter confessado seu amor eterno apenas um dia antes. Enquanto isso, sua esposa, apesar de cansada, imediatamente foi vê-lo na clínica e lhe disse que o amava e precisava dele tanto na saúde quanto na doença. Antônio pensou. E se fosse eu quem estivesse em uma situação como esta? Embora eu espere que nada aconteça comigo. Ele começou a ler um artigo sobre como diminuir o colesterol, mas aquela história, que parecia tão absurda, continuou a ocupar seus pensamentos. De repente, lhe ocorreu um plano muito curioso. E se ele tentasse fazer o mesmo? Antônio tinha uma mulher que o amava muito e que era fiel a ele, mas também tinha uma amante. Ele não se via capaz de escolher entre as duas e isso só o atormentava, envergonhando ambas com suas mentiras e promessas. Naquele momento de sua vida, o homem estava arrependido de ter iniciado um relacionamento extraconjugal. Ele estava disposto a sofrer a consequência de seus erros depois que abrisse o jogo sobre o que havia feito. Entretanto, se fosse para tentar investir em apenas uma delas depois de tudo, ele queria saber quem deveria escolher. Mas este arrependimento e pensamento de redenção oscilavam. Às vezes ele decidia apenas deixar tudo como estava sem revelar nada. Quem devo escolher? Perguntou Antônio a seus amigos. Mas estes, todos homens de família bastante entediados, não foram capazes de entender como foi se apaixonar novamente aos 53 anos, vivendo uma vida cheia de paixão e desfrutando da adoração nos olhos de uma garota de beleza divina. Antônio falava com ela sobre livros, sobre música, e evitava falar sobre problemas do dia a dia e a necessidade de reformar a casa. Ele inalava o doce aroma de seus cabelos, que pareciam feitos de seda. Ela não tinha cabelos grisalhos e a pele de todo o seu corpo era macia e suave, sem qualquer sinal de envelhecimento. Antônio contou tudo isso para seus amigos. Mas o que ele viu em seus olhos não foi inveja, mas talvez o que possamos chamar de lição de moral disfarçada. Ouça, Antônio, disse um dos amigos, cada época de nossa vida é linda à sua maneira. Cada época tem seus problemas, mas também sua beleza. Não se engane, quer você queira ou não, sua esposa e essa tal amante são duas mulheres e isso significa que elas são capazes de se vingar de você por tê-las decepcionado, cada uma por seus respectivos motivos. E observe que, já que ela é tão jovem, ela irá considerá-lo como uma espécie de pai. Afinal, ela tem a idade da sua filha mais nova. Talvez seja um problema, respondeu Antônio, irritado, porque preferiu não pensar sobre esse fato desagradável. É claro que é um problema. Olha, um dia ela vai querer ir à festa e você, com as costas doendo, vai querer ficar em casa deitado no sofá. O que você vai fazer então? Um relacionamento como esse não vai durar nada, só abrirá portas para ela ser infiel com você, assim como você está sendo com sua esposa. Não tenho problemas de saúde, disse Antônio, cada vez mais convencido de que o seu amor por Alexandra era verdadeiro e que relacionamentos como o seu não eram nada de outro mundo. Muitas pessoas famosas formaram casamentos desiguais e tão ou mais exagerados do que o meu.
Por que eu não conseguiria fazer o mesmo? Bom, se você se comparar com os famosos, a principal diferença entre eles e você é o dinheiro. Isso é demais, você está exagerando, disse Antônio irritado, arrependendo-se de ter compartilhado seus sentimentos com pessoas tão rudes, aos seus olhos. Antônio, irritado com seus amigos, disse: vocês não são mais o que eram. Espero que pelo menos não digam nada disso para os meus parentes. Essas últimas palavras de Antônio irritaram seus amigos a tal ponto que eles praticamente pararam de conversar com ele e não o convidaram mais quando saíam juntos para beber nos fins de semana. Eu não preciso de amigos assim, disse Antônio com um sorriso, sabendo que a partir daquele momento poderia passar as noites de sexta com a adorável Alexandra. Sua esposa, sem saber nada do que aconteceu entre ele e seus amigos, continuou pensando que Antônio estava passando o tempo livre com sua turma. O caso dele com Alexandra sempre correu tão bem que às vezes Antônio nem parecia normal. Eles sempre se entenderam, pareciam estar conectados mesmo à distância, gostavam das mesmas coisas e tinham tantas coisas em comum, que encontravam coincidências diárias. Isso irritava Antônio, o fato de ele ter nascido tão cedo ou de Alexandra ter nascido tão tarde. Ele pensou em se divorciar várias vezes, o homem pensou muito sobre isso. No entanto, o que o impediu de dar esse passo não foi apenas o medo de machucar sua esposa Thaísa, pois ele tinha certeza de que ela não seria capaz de superar o rompimento e morreria de dor, mas também temia que estivesse tomando a decisão errada. Ele pensou que quando Alexandra e ele se casassem, ela logo se formaria na universidade, começaria a trabalhar e então eles teriam que economizar para a própria casa. Antônio se via como um homem decente e responsável, mesmo estando aprontando tal barbaridade com sua cônjuge, sendo assim, deixaria a casa da família para sua esposa e suas filhas. Depois, Alexandra também gostaria de ter um filho, depois outro e talvez até outro. Antônio achava que isso seria o correto a se fazer, mas ao mesmo tempo, o que o estava incomodando é que isso significava que teria que recomeçar do zero. Por um lado, poderia até ser interessante, mas por outro lado, ele já tinha experimentado isso. Isso faria mais feliz, e dessa forma, saberia como fazer Alexandra feliz, uma vez que eles tinham uma diferença significativa de idade, sobre a qual Antônio tentava evitar pensar. Claro, sempre se pode dizer que a idade não importa, nada mais é do que um número que aparece nos documentos. As possibilidades de viver plenamente o que se tem não dependem desse número e são muitas. Mas e se na realidade não forem tantas possibilidades? Todos esses pensamentos não deixaram Antônio viver em paz com Alexandra. Ele não conseguia terminar porque estava atraído por ela. Se não havia por alguns dias, começava a sentir falta dela. Antônio estava acostumado a ter sua esposa, Thaísa, ao seu lado. Eles não se amavam mais como antes, mas em troca eram bons amigos. Thaísa era sua amada, a quem ele conhecia bem. Não houve discussões ou brigas entre eles, eles levavam uma vida chata e medida, mas também encontravam prazer nela. As meninas logo cresceriam, teriam namorados, se casariam e Thaísa e eles seriam avós. Por que tudo tem que ser tão difícil, pensava Antônio, sem conseguir remover essa ideia duvidosa de sua cabeça. E se eu testar os sentimentos que Thaísa e Alexandra têm por mim, assim como o protagonista daquele conto feliz? Ele percebeu que essa ideia não era tão absurda quanto parecia à primeira vista e até era bastante engenhosa. Ele tinha um amigo que trabalhava em cuidados intensivos e não custaria nada pedir para uma das enfermeiras enfaixar Antônio para que ninguém duvidasse que ele teve um acidente. Você não tem medo? Perguntou a enfermeira quando Antônio, que mal conseguia ficar parado de tanta impaciência, estava compartilhando com ela seu maravilhoso plano de testar as mulheres que, até aquele momento, o amavam. Por que eu deveria ter medo? E se ambas me rejeitarem, o que eu vou fazer então? Não, isso não vai acontecer. Eu conheço as duas, você verá que as duas virão correndo me ver, respondeu Antônio, muito seguro de si. Então, o que você fará se elas aparecerem aqui ambas ao mesmo tempo? Então você não será capaz de escolher, certo? Ou você vai deixá-las lutar por você? Perguntou a enfermeira, deixando Antônio sem entender. Isso acabou sendo algo realmente estranho. Antônio, furioso, assumiu toda a responsabilidade. A única coisa que a enfermeira precisava fazer era ligar para as duas mulheres. Eles decidiram ligar primeiro para Alexandra, pois o campus da universidade onde ela morava era muito perto do hospital. Se ela dissesse que iria vê-lo no mesmo instante, mal teria tempo de colocar as bandagens necessárias. Em relação a Thaísa, eles decidiram que não havia pressa.
Antônio e ela moravam em um bairro quase na periferia da cidade, e mesmo que sua esposa corresse para o hospital, levaria algum tempo. Na cabeça dele, isso evitaria que elas fossem ao mesmo tempo. O amigo de Antônio saiu da sala, e logo Antônio e a enfermeira começaram. Vamos lá, disse Antônio, entregando o telefone para a enfermeira, que, na verdade, não compactuava com tal ideia, mas depois que Antônio lhe deu algum dinheiro, ela aceitou fazer. É preciso dizer que Antônio tinha um senso de humor muito peculiar que nem todo mundo entendia. Foi justamente esse senso de humor que o levou a almejar Alexandra. Alexandra estudava medicina veterinária, e também era vendedora de carne do mercadinho que Antônio sempre comprava, por isso, ele tinha seu contato salvo no telefone, e embora sua esposa soubesse, não imaginava que a relação deles fosse mais do que vendedor e comprador. Eu posso ligar para ela todos os dias sem ter que esconder o telefone de minha esposa, disse Antônio ao seu amigo, vangloriando-se de ser muito esperto. Por que você iria querer comprar tanta carne? Sua esposa nunca suspeitou, perguntou a enfermeira. Na realidade, ela sempre me diz que quanto mais carne, melhor, respondeu Antônio, em tom de deboche. Já estava na hora de colocar o plano de Antônio em prática. Vamos ver quem será a vencedora que levará o senhor como prêmio, brincou ironicamente a enfermeira, e finalmente ligou. A jovem Alexandra respondeu imediatamente. Era como se estivesse esperando uma ligação do seu namorado com o telefone na mão, mas em vez de responder com uma voz cheia de ternura, começou a gritar. Eu sabia que você ia me ligar, eu já te disse que hoje não dá. Não tenho tempo, amanhã terei que apresentar meu projeto. Eu disse para você não me incomodar hoje, ou você está surdo? O telefone estava no viva voz e a enfermeira mal tinha tido tempo de dizer qualquer coisa. Sendo assim, Antônio, furioso, disse. Você não pode pelo menos ouvir o que eu tenho a te dizer antes de sair gritando? Mas Alexandra já havia desligado o celular. Ela falou tão rápido e parecia tão brava que a enfermeira até franziu o senho. Por dentro, ela achou que era bem feito para Antônio. Ligue para ela novamente para vermos, pediu Antônio, ainda furioso. Mas aparentemente, a jovem não queria atender novamente, pois seu telefone já estava desligado. Vamos ligar para sua esposa? A enfermeira perguntou. Alguns pressentimentos sombrios começaram a atormentar Antônio, mas sua prova já havia começado e não havia volta. Claro, ligue para ela. Ok, vou ligar, murmurou a enfermeira. A qualidade da conexão deixou muito a desejar, havia muito barulho na linha. Parecia que não era o século XXI com suas tecnologias desenvolvidas, mas os princípios do século XX, quando a mídia estava apenas começando a se desenvolver. A enfermeira estava tentando ligar para o outro lado do planeta em alguma pequena cidade. Antônio disse em voz baixa. Atenda, Thaísa. Ela atendeu, mas os problemas com o sinal fizeram sua voz soar estranha. Dona Thaísa, é você? Estamos ligando do hospital, mas não se preocupe, já controlamos a situação, disse a enfermeira e depois de uma pausa muito teatral continuou. Seu marido sofreu um acidente, tivemos que enfaixar todo o corpo e ainda é possível que ele permaneça paralisado. Nesse momento, Antônio ficou muito nervoso ao imaginar o susto que sua esposa deveria ter levado. E se ela desmaiasse? E se ela estivesse agora preparando o jantar e caísse sobre uma frigideira com óleo fervendo? O telefone estava no viva voz. Thaísa não disse nada, Antônio começou a ficar preocupado. Eu sinto muito pelo que aconteceu, finalmente disse a enfermeira. No entanto, sua esposa respondeu calmamente, mas Antônio suspirou de alívio. A enfermeira continuou falando, repetindo a suposta surpresa desagradável. Ele foi internado no hospital e está todo enfaixado, a enfermeira revelou, mas a mulher do outro lado da linha não parecia tão espantada com a notícia de que o marido dela sofreu um acidente. Mas não se preocupe, o médico e eu vamos cuidar dele, prometemos que ele vai ficar bem, disse a enfermeira. Antônio prendeu a respiração, percebendo que era hora de descobrir a verdade. Agora ele saberia se sua esposa iria vê-lo no hospital ou não. Ele não teve tempo de adivinhar porque Thaísa respondeu com uma pergunta estranha para a enfermeira. Você já terminou seu turno por hoje? Sim, por hoje terminei, respondeu a enfermeira, confusa. Então, não está ocupada agora, certo? Thaísa perguntou. Poderia esperar um momento, por favor, Thaísa pediu e a enfermeira respondeu positivamente, mas ainda confusa. E agora o que eu faço? A enfermeira sussurrou para Antônio,
que também ficou confuso. Ele não esperava que sua esposa reagisse dessa maneira. Você ainda está aí? Perguntou Thaísa suavemente. Sua voz chegou até a enfermeira entre barulhos e cortes de linha. Sim, estou aqui, ela respondeu. Ótimo, acabei de fazer um café e trouxe um pedaço de bolo para eu comer enquanto conversamos. Agora ouça o que vou te dizer, o que você acabou de me contar sobre Antônio é uma mentira. Meu marido tem saúde e vive a vida dele plenamente. A única doença que ele tem são as hemorroidas, embora ele esteja tratando isso. Estou dizendo que não vi nada que indicasse um acidente ou coisas do tipo. A amante dele vai abandoná-lo muito em breve, eu vi isso com clareza. Ela é uma jovem e ele, com a idade, virou um fardo, logo se tornará um velho rabugento. Provavelmente a garota só está se aproveitando do dinheiro dele contando suas aventuras para as suas amigas da faculdade. Não é, Antônio? Sei que você está me ouvindo, disse Thaísa. A barriga de Antônio gelou e ele permaneceu calado. Antônio, você está me ouvindo? Perguntou Thaísa mais uma vez. A conexão telefônica estava cada vez pior, mas ainda era possível ouvi-la. Olha, Antônio, vamos fazer um acordo. Vamos esquecer esse incidente, esse teste idiota, esqueça ele. Você e sua amante se resolvam entre si, propôs Thaísa. Antônio passou a língua sobre os lábios secos e concordou, com sua voz quase inaudível. Ele tinha a sensação de que Thaísa estava vendo tudo. Perfeito, então quando você vier para casa, me traga alguns pães, disse Thaísa, encerrando uma conversa tão estranha. Ela desligou. Mas sua esposa é uma bruxa ou o quê? Perguntou a enfermeira ao homem, parecendo assustada. Eu não fazia ideia que ela sabia de tudo, disse Antônio, bloqueando o número de sua amante com mãos trêmulas e se preparando para ir embora. Antônio definitivamente sumiu da vida de sua jovem amante, percebendo que sua esposa estava correta em relação a ela. Ele preferiu esquecê-la antes que fosse tarde demais e ela acabasse o traindo. Quando Antônio voltou para casa, ele estava completamente envergonhado, olhando para baixo. Seu desejo era de não entrar mais por aquela porta. Ele achou que Thaísa fosse dizer algo para ele, entretanto, a mulher apenas disse boa noite, como sempre costumava fazer. Isso deixou Antônio ainda pior. Ele preferia que sua esposa o xingasse e quisesse bater nele, porém, aquilo só provou que o seu teste funcionou, mesmo que de uma forma diferente, e o resultado surpreendeu. Nenhuma das duas o amava. O que você acha que deu errado no casamento de Antônio e Thaísa? Afinal, o homem preparou um plano absurdo e Thaísa praticamente não se importou. O que leva um casal a esfriar tanto o amor assim? Diga nos comentários. Se você gostou dessa história emocionante, peço, por favor, que deixe um gostei neste vídeo e compartilhe com seus amigos. E este outro vídeo que está aparecendo em sua tela agora, também é muito comovente, e certamente também vai te emocionar. Se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade, e até o próximo vídeo.